Aqui Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e Olitok 2020, favoritos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e do canal do YouTube Sovurs, apresentando mais um livro dos Jogos Olímpicos de 1956. Esse livro agora de 16th Olympischen Sommerspiele, Stockholm, Melbourne. É um livro alemão sobre os Jogos Olímpicos de 1956. Aqui o livro, ó, a grossura da belezinha desse livro. E vamos iniciar a apresentação de mais um livro aqui no canal Sovurs. Os Jogos de 1956. Aqui a capa do livro. Uma menção aos Jogos de Inverno em Cortina d'Ampezzo, na Itália. E as páginas. Aqui o título do livro. De 16th Olympischen Sommerspiele, 1956. Aqui é outra página de apresentação. De 16th Olympischen Spiele, Sommerspiele, 1956, Stockholm und Melbourne. Das offizielle Standardwerk des Nationalen Olympischen Komitees. Herausgeber Deutsche Olympische Gesellschaft. Então, é um livro dos Jogos Olímpicos de 1956, das competições de verão, Estocolmo, onde foi disputado o hipismo, em Melbourne, as demais competições, e é um livro publicado pelo Comitê Olímpico da antiga Alemanha Ocidental. Lembrando que nos Jogos de 1956, a Alemanha Ocidental e Oriental competiram unificadas, mas a Alemanha Ocidental publicou esse livro e a Alemanha Oriental, já apresentado no canal, no Sovurs, a Alemanha Oriental teve a sua edição do livro. O livro foi publicado em 1957 pela Olympischer Sportverlag de Stuttgart. E quem coordenou os trabalhos foi Karl Dehn, professor Dr. Karl Dehn, e na redação Walter Uminger. Curioso aqui na introdução de cada capítulo, os autores de cada capítulo, há vários escritores que fizeram trabalhos olímpicos depois individualmente. Organizaram outros livros de outras edições dos Jogos Olímpicos. Aqui como exemplo Heinz Magerlein, Werner Schneider, os dois, Magerlein, Schneider e o Walter Uminger, que organizou esse livro. Willy Meisel também publicou um livro fantástico dos Jogos de 1964 e de 1960. Então, por aí percebe-se como estava bem estruturado, né, o Comitê Olímpico Alemão para produzir esse excelente trabalho dos Jogos Olímpicos de 1956. Então, uma adiantadinha aqui para aumentar Aqui algumas frases falando a respeito do livro, elogiando o livro e já começando com as competições de hipismo disputadas em Estocolmo, na Suécia. O hipismo que é tradicionalíssimo na Alemanha. E naquela época, dos anos 50 para baixo, era também muito tradicional na Suécia. A Suécia era uma grande força olímpica do hipismo. Aqui a abertura das competições de hipismo em Estocolmo, lembrando que os jogos foram organizados em Estocolmo por causa das rígidas leis de quarentena da Austrália, que trazia muitas restrições ao ingresso de cavalo em seu território. Aqui o comentário da cerimônia de abertura, e aqui já começa o comentário da prova de 3 dias, ou concurso completo de equitação, que engloba as competições de salto, adestramento e a disputa de cross-country. Aqui um competidor sendo analisado já na disputa de adestramento. Esse é um livro a qualidade das fotografias é excelente, é um livro excelente no aspecto da qualidade das fotografias. Aqui o britânico Weldon, que ficou com a medalha de bronze, o russo Balachini e o suíço Roth. As torcedoras,
Aqui é uma prova alargada da competição de cross country, que é uma competição que os cavalos sofrem muito em virtude do percurso, das barreiras que eles têm que... Kuibchev, russo. Olha aqui o cavaleiro tentando, né, fazer com que o seu cavalo ultrapasse um obstáculo. E aqui embaixo o alemão, o August Ludwig Vestus, que conquistou a medalha de prata, o alemão. Aqui a torcida, inclusive com filmadora. Klaus Wagner, austríaco-suíço. E mais um aqui, suíço, o Perret. O rei Gustavo da Suécia. E aqui um outro competidor tentando auxiliar seu cavalo na queda no fosso. O grande campeão da prova, o sueco Petrus Kastemann, realizando um salto. Aqui a organização das competições de salto, né, do terceiro dia de competições, lembrando que é o concurso completo. O alemão de novo, o alemão Vestus, Adolf Ludwig Vestus, realizando o salto. O livro é um pouco grandinho, então é mais difícil a apresentação. Um atleta sofrendo uma queda aqui do cavalo. E aqui o grande Petrus Kastemann comemorando sua vitória e agradecendo o cavalo, chamado Illuster. E aqui Trux van Hamax, o cavalo do Ludwig Vestus, da Alemanha. Os comentários das provas. Aqui o resultado: Kastemann da Suécia ouro, Ludwig Vestus da Alemanha prata, Weldon do Reino Unido bronze. Mais resultados, aqui a competição por equipes. E aqui já inicia o capítulo reservado às competições de adestramento. O adestramento que aqui a dinamarquesa Liz Hartel, medalha de prata em 1952 e 1956, ela tinha um problema para subir, né, para montar no cavalo, ela tinha que ser auxiliada. Nessa página interna, um dos treinadores da equipe, e aqui as alemãs. Lembrando que a Alemanha, na prova individual, conquistou, aliás, na prova por equipes, conquistou a medalha de prata com 3 mulheres. Lembrando que as mulheres não eram admitidas no hipismo até 1948. A partir dali que elas passaram a ser admitidas no hipismo. Aqui Lieselotte Linsenhoff, que depois foi campeã olímpica nos Jogos Olímpicos de 1972. Hannelore Weigand e Anneliese Küppers. Todas elas compuseram, né, a formidável equipe alemã, ganhadora da medalha de prata. Aqui o sueco Henri Saint-Cyr, que foi campeão nos Jogos de 1952 e 1956, e também vencedor das disputas de equipe. Mais um, o Gernal Persson, também da equipe sueca, ganhadora da medalha de ouro. E aqui as auxiliares da premiação. Aqui os comentários, os resultados: Saint-Cyr, Hartel e Linsenhoff, e as disputas por equipes: ouro para a Suécia, prata para a Alemanha, e a forte Suíça obteve a medalha de bronze. Posteriormente, a União Soviética seria uma força nessa prova. E os resultados das competições individuais de saltos.
o Hans-Günther Winkler da Alemanha, medalhista de ouro, Raimundo Dínzio e Piero Dínzio da Itália, medalhistas de prata e de bronze respectivamente. A competição por equipes, ouro para a Alemanha, prata para a Itália e bronze para o Reino Unido. Aqui o texto falando documentando as competições de salto, em que as tratadoras dos cavalos, a bandeira olímpica para o encerramento das competições, o alemão Fritz Tiedemann, campeão por equipes. Aqui um representante do Reino Unido, Pat Smith, representante do Reino Unido. Uma mulher, Pat Smith. E aqui o grande Hans-Günther Winkler, que conquistou a medalha de ouro no salto. Mais competições de salto. Os atletas, os cavalos os cavaleiros e os cavalos tendo problemas na realização dos saltos. Aqui um brasileiro, Menezes, realizando seu salto também. Mais competidores, Piero Dínzio da Itália e o Raimundo Dínzio, um medalhista de bronze e um medalhista de prata. Os irmãos Dínzio. E aqui o francês Jean-Carres Doriolac, que não se destacou nesses Jogos Olímpicos, mas havia sido campeão em 1952 e conseguiu repetir a vitória em 1964. A equipe alemã, assistindo às competições, aguardando sua medalha de ouro. Mais atletas na competição, não identificados aqui nessa foto, mas percebe-se que são competidores da Alemanha, pela bandeira aqui no assento. E aqui os alemães, ganhadores da medalha de ouro por equipes. Grande equipe alemã, campeã da competição de saltos por equipes. A bandeira olímpica, hasteamento e os comentários e o encerramento, uma análise final das competições de hipismo dos Jogos de 1956. Percebam como esse livro possui umas fotos de grande qualidade e a excelente documentação das competições de hipismo, competições nas quais a Alemanha é a principal força do mundo. Já agora iniciando de 16º Olympische in Sommerspiele, as competições em Melbourne, na Austrália. Aqui uma foto colorida, que dá uma outra visão, a esses jogos antigos, E já falando da escolha, o processo de escolha, e como que se deu todo esse processo de escolha da Austrália para sediar os Jogos. Foi a primeira vez que os Jogos foram para o Hemisfério Sul. Aqui o revezamento da tocha olímpica. A equipe húngara, aqui nessa folha, mostrada aqui nessa folha a equipe húngara, porque a União Soviética havia invadido a Hungria. Tropas soviéticas haviam invadido a Hungria e havia toda uma tensão que acabou eclodindo nas competições de polo aquático, no jogo entre Hungria e União Soviética. Inclusive virou até filme no cinema. A delegação alemã, aqui uma foto dupla, delegação alemã que desfilou unificada. A Alemanha desfilou unificada, tanto atletas do lado oriental quanto do lado ocidental. E aqui o Ron Clarke, a famosa foto que eu já apresentei em vários livros, do Ron Clarke, e as fagulhas, sofrendo queimaduras, as fagulhas do fogo olímpico. Um fogo amigo, poderia se dizer. Aqui o estádio olímpico, na cerimônia de abertura, a Vila Olímpica,
atletas da Alemanha, e uma australiana, junto com as alemãs. Mais momentos da Vila Olímpica. A presença dos atletas. Esse momento de confraternização. E lógico, poderia faltar nos Jogos da Austrália um canguru. Aqui já começam os comentários sobre as competições de atletismo, né? Escrevendo as provas de velocidade, o meio fundo e o fundo, 110 com barreiras, 3.000 com obstáculos, e toda só salto, arremesso e lançamento, e todo o revezamento. Então é bem detalhada a participação, com foco mais, né, na análise dos alemães. Aqui o público, e aqui começam as atletas, né? Olga Fikotova, da Tchecoslováquia, ganhadora da medalha de ouro no disco, e aqui a Irina Belyakova, da União Soviética, medalhista de prata. De novo aqui a Fikotova, que posteriormente acabou se casando com o norte-americano Harold Connolly, que foi o vencedor do lançamento de martelo. Aqui a Marianne Werner, medalha de bronze no arremesso de peso. O soviético Vladimir Kutz, fugindo aqui do britânico, do Gordon Pirrie, né? Medalhista na prova dos 5.000 metros, medalha de ouro e medalha de prata. Mais um momento aqui da corrida deles, né, dos 5.000. Aqui o Vladimir Kutz, né, uma foto grande, ó. Foge até da câmera. Mais um momento aqui do Vladimir Kutz, seguido aqui pelo Piotr Bolotnikov. Parece o Piotr Bolotnikov, é ele mesmo. Kutz, o Pirrie e o Bolotnikov. O Bolotnikov foi campeão em 1960, na prova de 10.000 metros. Aqui um cinegrafista fazendo o registro. O grande Vladimir Kutz, vencedor dos 5.000 e dos 10.000 metros. Grande Vladimir Kutz. O salto em altura, a vitória do norte-americano Charles Dumas, fazendo aqui o salto do rolo ventral. E aqui os competidores da Suécia. Um deles acabou se machucando, Bengt Nilsson. Largada da prova de 100 metros. Largada da prova feminina de 100 metros. Eram 6 atletas por corrida, hoje são 8. E um lance também do salto com vara. Aqui um representante não está identificado. Parece mais um competidor sueco. Outro competidor do salto com vara, o alemão Preusker. E aqui o grande campeão da prova do salto com vara, o norte-americano Robert Richards, que havia sido campeão em 1952 e medalhista de bronze em 1948. Ele era um reverendo, né, aqui ele com a Bíblia, conquistou o bicampeonato no salto com vara, que é algo realmente raro. O norte-americano Harold Connolly, conquistando a medalha de ouro do lançamento de martelo. E aqui uma competidora, a Marlene Arens, a medalhista de prata na prova do lançamento de dardo. Perdeu para a soviética Ines Janzem. Prova de marcha, aqui uma liderança dos atletas da União Soviética. A União Soviética ficou com as medalhas de ouro, prata e bronze. A vitória foi do Leonid Spirin, seguido pelo Atanas Mikenas, e a medalha de bronze Bruno Jung. Aqui o salto em distância, o norte-americano Gregory Bell, garantindo a medalha de ouro. E o norte-americano Bennett, sendo auxiliado aqui por um massagista. As provas de velocidade, aqui a Krista Stubnik, da Alemanha, que acabou conquistando medalha nos 100 e nos 200 metros, medalha de prata. E aqui a Beth Cuthbert, da Austrália, que venceu as provas de 100 e 200 metros e o revezamento 4 por 100.
8 anos depois, nos Jogos Olímpicos de 1964, Beth Cuthbert conquistou a medalha de ouro nos 400 metros. Aqui uma foto dos dois grandes destaques femininos da Austrália nesses Jogos, Dawn Fraser da natação, 2 medalhas de ouro, uma de prata, e a Beth Cuthbert, 3 medalhas de ouro. Robert Morrow, ou Bob Morrow, dos Estados Unidos, ganhador da prova de 100 e 200 metros do revezamento 4 por 100 metros. E aqui a chegada da prova de 100 metros, a medalha de ouro com Bob Morrow, a prata com Tony Baker, também dos Estados Unidos, e a de bronze ficou com o australiano Hector Hogan. Aqui a foto da chegada. Morrow, Baker e o Hogan. Aqui a final da prova de 400 metros, vitória do norte-americano Charles Jenkins, seguido do alemão Carl Friedrich Haas, o Väinö Hellsten da Finlândia e o soviético Ardalion Ignatiev empataram, dividiram a medalha de bronze. E aqui a prova de 1.500 metros, o John Land, e aqui o alemão Lichtenstein, que conquistou a medalha de prata na prova. O irlandês, o Ronald Delaney, não aparece aqui nessa foto. Prova de 1.500 metros. A prova de salto em altura, vitória da norte-americana Mildred McDaniel. E aqui uma competidora da Suécia, Gunhild Larkin, que era muito elegante, muito fotografada naquela época. Premiação do arremesso de peso, medalha de bronze para Marianne Werner, da Alemanha. E as soviéticas, Tamara Tchikevich, a pesadíssima Tamara Tchikevich, acompanhada por Galina Zybina. Galina Zybina foi a campeã dos Jogos Olímpicos de 1952 e em 1964 conquistou também uma medalha de bronze. Tamara Tchikevich limitou-se apenas a essa medalha dos Jogos de 1956, no entanto, uma medalha de ouro. A polonesa Elżbieta Kresińska, campeã do salto em distância. Aqui o público, a prova dos 80 metros com barreira, teve a vitória da australiana Shirley Strickland Hunt, que havia sido campeã também em 1952, Gisela Köhler da Alemanha, prata, e aqui a Norma Tower da Austrália também chegou ao pódio com uma medalha de bronze. Uma disputa aqui uma eliminatória, na prova masculina. Parece realmente uma eliminatória, porque a vitória ficou com o norte-americano Lee Kellyon, seguido pelo Jack Davis, e também o Schankel conquistou medalha de bronze. Prova de 800 metros, teve a vitória do norte-americano Thomas Courtney, à frente do representante do Reino Unido, o Derek Johnson e o Boysen da Noruega. Aqui um lance da prova de 3.000 metros com obstáculos, o soviético Rishi Shishin, que ganhou medalha nos Jogos de 1960. E vejam aqui o obstáculo dos 3.000 metros, a premiação da prova de 5.000 metros, vitória do Vladimir Kutz, da União Soviética, com Gordon Pyre e Botson, do Reino Unido. O norte-americano Alfred Orter, campeão no lançamento de disco, e ele foi também o campeão olímpico nos Jogos de 1960 e 1964. Eu vou encerrando aqui, vou voltar para essa página, para depois iniciar a segunda parte desse livro dos Jogos Olímpicos de 1956. Espero que estejam gostando, apresentando o livro do Comitê Olímpico da Alemanha Ocidental. Então, até a segunda parte do vídeo. Obrigado.